ciências do 8º ano. Então aí a gente vai pegar o assunto, né? Vocês têm o livro. E o assunto que nós iremos abordar é a eletricidade e o magnetismo. Então, muito importante a gente compreender esse assunto, que é um assunto que nos envolve totalmente, humanamente, na criação, em tudo. Então, o eletro é aquilo que está disperso, né? Aquilo que está no ar, digamos assim. E o magnético é o que está à Terra, né? O magma. Então, nós somos seres, começa por nós mesmos, nós somos seres eletromagnéticos. Nós temos o magma, que nos constituiu, a questão orgânica, né? Da Terra, do pó. E o eletro é aquele sopro, é o sopro da vida, que é a energia, a vitalidade. Então, o homem foi feito do barro, né? E o Espírito de Deus soprado no homem fez com que existisse a vida humana. E isso está em todos os seres, né, que vivem, provenientes do magma, né, da terra e do eletro, a luz, a energia dispersa pelo ar, né, pelo sistema planetário, né, onde a gente encontra essa energia que é também proveniente, na verdade, do Sol. O Sol transmite essa energia. O Sol também é, na verdade, a grande fonte de nossa existência, de nossa vida, de nossa vitalidade. Sem o Sol não existiria absolutamente nada. É tanto que o espaço, né, o sistema é chamado sistema solar, porque o Sol é aquele que aquece, né, é aquele que nos traz a energia, como eu falei, para sobreviver. Então, por isso, né, nós somos seres eletromagnéticos, né, eletromagnéticos. E aí, né, vem todos os fenômenos elétricos e o magnético. Então, aí, ó, nesta unidade que nós vamos estudar no livro, que fala sobre a eletricidade e o magnetismo, né? Você vai reconhecer situações nas quais é possível identificar fenômenos elétricos, alguns produzidos pelo próprio ser humano, como nos circuitos elétricos, outros naturais, como raios e relâmpagos. Então, tem a eletricidade produzida por nós, seres humanos, a energia que temos. Aqui que eu estou utilizando, né, o aparelho celular, que também está carregado eletricamente, criação humana, e a natural, como por exemplo a própria luz solar, né, que é a fonte maior de energia. Então, isso é para a gente ver a importância da energia, o que nos faz viver, né, segundo a ciência. Aí vem a questão dos fenômenos elétricos, os fenômenos elétricos e o magnetismo. O ser humano interage com fenômenos elétricos e magnéticos, sejam por impulsos elétricos no interior das células do corpo humano, sejam raios e relâmpagos durante tempestade também. É tanto que lá no Paleolítico, historicamente falando, uma das questões levantadas sobre o surgimento do fogo foi a partir das tempestades, né? Veio o relâmpago, né? Um raio caiu em determinada árvore e aí o homem, né, viu o fogo. Viu que era interessante, que era bom, que aquecia. Esse é um dos questionamentos do homem paleolítico. Isso para a gente ver, né, que onde está o calor é a produção, né, de energia. E sem falar, né, que tem, como eu falei anteriormente, do nosso corpo, né, que nosso corpo tem energia, a energia que nosso corpo, a eletricidade, digamos assim, é por meios químicos, a partir dos alimentos. Os alimentos nos proporcionam isso, gente. Então, por isso que eu sempre bati na tecla que uma boa alimentação faz com que o nosso corpo funcione bem. Por quê? Porque faz com que as cargas energéticas do nosso corpo dê certo. Uma boa alimentação evita várias doenças, né? Expulsa várias doenças. Por quê? Porque o nosso corpo está imunizado, porque o nosso corpo tem ele produz uma boa energia a partir de determinados alimentos orgânicos que a gente encontra na natureza. Por isso que é importante a questão das frutas, das verduras em nossa vida. Porque são agentes, né, que faz com que o nosso corpo produza a energia eficaz para o desenvolvimento dos nossos órgãos. E aí onde entra a questão dos elétrons, da eletricidade, quer dizer,
quando a gente vai para o átomo. Então, diz que o átomo é a menor partícula. Não, gente. Até porque existem outras menores do que o próprio átomo. E um átomo são formados por quê? Por partículas menores. Então, diz assim, a menor partícula é o átomo. Não. A menor partícula são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Porque o átomo ele é formado, né, por isso, pelos prótons, pelos nêutrons e pelos elétrons. Então, esses, né, elementos vão formar o átomo. E nós, seres humanos, somos constituídos também por átomo, porque nossas células, elas são constituídas por átomo. A água, né, é por átomo, né, moléculas, né, provenientes de átomos. Então, a vida está interligada ao átomo. E o átomo está interligado aos prótons, aos nêutrons e aos elétrons. Então, isso são questões químicas, físicas também, químicas, que dá origem à nossa existência e a tudo, né, que paira sobre a Terra. Bem interessante isso. E, ao mesmo tempo, a ciência traz para a gente, né, essas questões, porém, a ciência não tem exatidão ainda, né? Ainda vive em descoberta, ainda tem muitos enigmas do próprio planeta para que o homem possa compreender. Então, voltando a falar. E aí nós temos os prótons, né, que significa cargas positivas, vai ser simbolizado pelo sinal de mais, né? E os elétrons, né, pela carga negativa. E o nêutron nem é um, nem é outro, está no meio. O nêutron é para indicar que existe uma quantidade, né, de prótons e outra de elétrons, ou seja, que são quantidades iguais. Então, o nêutron fica entre um e outro, né? Aí chama de nêutron. Prótons, nêutrons e elétrons. Aí os prótons é representado por carga positiva, sinalzinho de mais, e os elétrons por carga negativa, sinal de menos. E aí todos dois, é como eu disse, ambos são importantes, importantíssimos. É tanto que quando a gente for ver a questão dos corpos neutros, eletricamente descarregados, por exemplo, se houver prótons e prótons, vai haver uma repulsão. Não vai dar certo, porque são cargas iguais. Quando as cargas são diferentes, né? Prótons, a ligação de prótons e elétrons, aí nós vamos ter a atração, vai ser atraído. É por isso que, por exemplo, dois animais machos não vão gerar outro macho, duas fêmeas não vão gerar outra fêmea. Só vai haver uma geração a partir da atração. E qual é a atração? A fêmea e o macho. Quer queira, quer não, isso é natural. Né? Claro que pode existir as uniões de homem com homem, mulher com mulher, claro, isso ninguém vai questionar. Mas a origem da vida, a gente só dá origem a outro ser quando há atração entre cargas diferentes, ou seja, entre seres diferentes. Então isso está explicado, né? Na questão dos prótons e dos elétrons, né? Como eu falei. Aí também vem aquela questão, quando o corpo neutro perde elétrons, há excesso de carga positiva. Quando perde elétrons, vai haver excesso de cargas positivas. Dizemos que ele está carregado positivamente. Então, se um corpo perder cargas elétricas, ele vai ganhar cargas mais positivas. Ele vai estar positivamente, né, ligado. Aí, quando o corpo neutro recebe elétrons, há excesso de carga negativa. Dizemos que está carregado negativamente. É o que acontece, né, entre as situações, o ser positivo, eletricamente falando, negativo também. Depois vem os condutores de energia. As correntes e os dispositivos elétricos, que é isso que eu quero dizer. Aí vem os condutores e isolantes elétricos. Os condutores é aquilo que conduz a energia. Então, vamos falando da energia elétrica, né? Então, há os fios que fazem a condução da energia elétrica para ela chegar até, né, nossas casas. Existe uma rede, toda uma rede, que vem lá, né, que já é uma energia gerada da força da água, a energia, né, da hidrelétrica, no caso da nossa aqui, a Paula Afonso. Então, ela gera essa energia que nós estamos utilizando. E para fazer com que o ventilador funcione, a gente tem que, né, conectá-lo na tomada, para que o notebook carregue, tem que ligar o celular e tudo mais, né, para poder carregar eletricamente falando. Então,
Esses aí são os condutores. Então, os fios agem como condutores elétricos e isolantes. Porque dentro do fio há o metal. Então, o metal, ele faz a condução elétrica. Mas para a gente manuseá-lo, é preciso ter o isolante. Porque se eu pegar no metal, eu vou levar um choque e vou morrer, porque também meu corpo é elétrico, aí não vai dar certo. Aí a borracha, ela funciona como isolante. Então, quando a gente vai ligar a tomada, é correto estar calçado, porque corre se você pegar num fio descascado. E como você está calçado na chinela de borracha, ela vai isolar, né? E aí você vai evitar um choque e você não vai morrer. Então, por isso que quando a gente vai usar um fio, né, a tomada, tem que prestar bem atenção, porque as tomadas, elas são feitas de plástico, pode observar, então ela é produzida de plástico para o exterior, né, para fazer o isolamento. E o que vai conduzir o fio, né, dentro, né, vai ter que ser de metal, porque o metal é o que faz, né, é o que conduz a energia, é o condutor, é o metal que está dentro. A eletricidade que é produzida quimicamente, como eu disse, né? Então, para que a energia chegue em todos os lugares, tem que ter o condutor, o metalzinho e o fio, né? Revestido de plástico, que vai ser o isolante térmico, que são os fios condutores. Isso a gente pode observar nas nossas casas, na nossa comunidade e nos lugares onde a gente for passar, né? Os fios, né? A formação como os fios são feitos e por quê. Aí vem os geradores e tensão elétricas. Nós temos os geradores, a pilha, né? É um exemplo, tá lá carregadazinha, bonitinha, a gente usa, ela já está carregada eletricamente. Você pode até acender, né? Porque na pilha, eu acho que eu tenho uma aqui, pronto. Nessas pilhazinhas, a gente pode observar que nela já vem, né? Carga positiva, não sei se vai dar para ver direito, ó. Se observar, tem aqui do lado, ó, carga positiva e aqui, ó, a outra carga negativa. Então, a gente tá vendo que essa pilha, né, tá aqui os prótons e elétrons nela. Então, ela tá bem carregada. Se eu pegar um fiozinho, né, a parte metálica do fio e colocar aqui, colocar uma lâmpada, como chamam de socorro, né, vai acender. Porque vai ter a transferência da energia que está aqui carregada nessa pilha para a lâmpada. Vai ocorrer até, né, usar até acabar toda a energia, que a energia a gente sabe que acaba. Se não houver a alimentação, se não for uma pilha, que tem as pilhas que são carregáveis e as não carregáveis, no caso essa daqui não é recarregável. Então ela vai perder a energia e já vai ser descartada, que isso também é outro assunto para a gente discutir, que também isso causa danos ao ambiente. Bom, mas aí falando, né, que é como um geradorzinho de energia. Então aqui nós temos uma energiazinha dentro dessa pilha que não é reutilizável. Continuando, nós temos também a questão da resistência elétrica, que é a medida da dificuldade que um material oferece à passagem da corrente. Assim, quanto maior a velocidade da resistência elétrica, maior a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Até mesmo os metais. Então, tem que ver isso. A energia, ela precisa de espaço, né, para ela fazer, né, seu papel, né, sua função. Depois vem a questão do circuito elétrico. Então, o circuito elétrico, nós temos o gerador, os condutores, os resistor, interruptor e chave, que na página 175 do livro de vocês a gente vai encontrar isso, né? O gerador tá lá, que é um dispositivo, na verdade, que mantém a tensão elétrica entre os seus terminais, os geradores de energia. É tanto que gerador, muitos conhecem, né? Quando tem festa, já tem um gerador lá, perto da banda, porque caso falte, né, a elétrica, vão lá, aciona o gerador. E o próprio gerador também, que vai transferir a energia em seus terminais, né? Então, em determinados lugares a gente vai encontrar aqueles geradores. Então, ali não, são terminais elétricos. Depois vem os condutores. Quem são os condutores? Os fios. Os fios conduzem a eletricidade para onde, né, deseja ir. Aí vem o resistor, que é o componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em energia térmica.
Depois vem o interruptor, que é a chave que a gente interrompe a passagem da energia. Se você levanta, como diz a história, ela vai. Se você baixa, ela não vai para lugar nenhum. Então, em nossas casas tem um interruptor. Um interruptorzinho sempre fica atrás da porta, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa na instalação da casa da gente, a gente vai lá e desliga. E depois, quando quer o funcionamento, vai e liga. Tem as canelas, né, que chama nos postes, né, que também funciona, né, como uma espécie de interruptor-chave, né, que liga e desliga quando vai se fazer algum trabalho, para evitar maiores danos. Prosseguindo, aí vem também, depois disso, a questão do circuito elétrico. Já falei, na verdade, é o consumo de energia elétrica. Então, nós somos os consumidores da energia elétrica, né? E aí a energia ela é transformada quando ela chega em nossas casas. Os resistores podem se transformar a energia elétrica em calor. Vai para a sanduicheira, né? Você quer fazer um sanduíche. Vem, né, o calor. Tem a de movimento, o ventilador. Você liga na tomada, tá lá morrendo de calor, liga e vai fazer o movimento, né? Então, é a energia de movimento. Os aparelhos que nós temos, os aparelhos de consumo de informação, no caso, o celular, né? No celular a gente encontra a energia elétrica em luz e som. No celular a gente encontra esses tipos também de energia, né? Tem a energia que provoca o som, a energia que provoca a luz. Então, isso aí é o consumo, né, que nós temos em relação à questão da eletricidade. A potência elétrica, pronto, aqui na nossa região, a potência é 220 volts. Lá no Sudeste, São Paulo, por ali, é 110 volts. Então, tem uma diferença também do potencial elétrico. Esse potencial elétrico, a gente tem que saber observar que a gente pode até ter perda de material, né? Porque a velocidade é a intensidade como se dá a energia nos aparelhos que serão usados, a força que eles terão. Então, o nosso aqui tem que ser aparelhos de 220 volts, né? Porque a nossa energia ela já vai ter um diferenciado em relação à do parte do Sudeste, né? Como eu falei. Depois da gente ver essa parte do elétrico, né, da energia, que tanto existe a energia elétrica, que essa energia a gente produz, tanto a elétrica, que é das hidrelétricas, por isso que chama, e temos as termoelétricas, né, que é a queima de combustíveis. Essa é a mais prejudicial ao meio ambiente. Só é ligada às termoelétricas quando as represas d'água estão muito baixas, a ponto de não poder mais fornecer energia. Estão em volume morto. Aí ligam as termoelétricas. Não é legal. Mas são os 2 meios de energia que temos no momento. Está se criando outros, né? A eólica, solar, mas eu falo as que são mais intensas. Então, essa energia que a gente usa para carregar o celular, que a gente usa para carregar o notebook, para assistir na TV e tudo mais, essa energia é produzida por nós, humanos. Essa energia. Porém, ela é proveniente da natureza. A gente transforma ela, traz ela para dentro, né, desses aparelhos todos. Mas também é uma energia extra, já é uma própria energia natural, que também é uma energia que está em nosso corpo. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai à tomada. Porque nós também somos seres elétricos, né? A energia a gente não vê, não tem, mas a gente sente o choque, né? Então, é para que a gente possa entender que nós somos seres elétricos magnéticos, que é a parte do magnetismo. A Terra é proveniente de magma. Por isso que se eu derrubo, o povo é a gravidade. Se eu soltar esse livro, ele vai cair. Gente, isso é o magnetismo. Isso é que há no interior da Terra, que são os ímãs. Então ela puxa, né, a gravidade, como eles falam. Então ela puxa, tudo que você joga cai, porque é como se levasse, né, pra... E aí o metal, ele tem, né, essa facilidade maior, né, de ser atraído, né, o magma, o metal. Já voltando a falar também na questão de ser condutores, voltando que eu tinha esquecido desse detalhe, sobre o metal. O metal, ele é um grande condutor térmico. Se você colocar, tá lá, a fervendo a água e deixar a concha
sendo de ferro lá, né, de ferro, metal, a gente vai ver que o calor vai passar para a concha, ninguém aguenta pegar. Mas o plástico, como ele trabalha como isolante térmico, então não vai esquentar. Então a energia, o calor não vai passar para a concha se ela tiver plástico. Aí não vai queimar a gente. Então, sobre essa questão do magnetismo, como eu disse, né, voltando. Então, é um imã, né, e ele puxa, né, tudo para ele. Geralmente, esse magnetismo a gente vê, puxa mais nos polos da Terra, entre o polo norte e o polo sul. Não vai dar para ver aí, que eu puxei mais o celular, mas a Terra, né, tem os dois polos, o polo norte e o polo sul. Então, o magnetismo é muito forte, é tanto que nas descobertas da bússola, né, a agulha, né, ela vai estar, como ela é metálica, descoberta pelos chineses, né, a bússola, ela vai estar em posição norte, né, por conta da força do magnetismo. Tem que ser norte e sul, né, e ela é contrário, né. Ó, a Terra apresenta magnetismo natural, comportando-se como um gigantesco imã. Então, como eu disse no princípio, a Terra é como se fosse um grande imã e tudo, né, está ligado a ela, o magma, né? Assim, o planeta apresenta campos magnéticos próprios, cujos polos magnéticos ficam nas proximidades dos polos, como eu falei, do polo norte e do polo sul. Isso é só para frisar melhor. Então, aí, onde há, né, o bom funcionamento da bússola de muitos anos, inventada pelos chineses, como meio de localização. E com o tempo está mudando, a posição vai mudando, mas isso vai levar muitos anos para ocorrer, que é a questão dos polos, né? Então a Terra, como essa caixinha de surpresa, todo dia ela chega com algo diferente para os cientistas e para nós. Então ele já diz que há muitos mistérios que ainda não são comprovados, né? Há ideias, né? Então, sobre o interior da Terra, há muito ainda o que se debater, o que se discutir, mas o que se entende é que a Terra ela atua como um grande imã, né? Ou seja, né, uma grande força magnética, por isso que a gente tem trabalho de se desprender dela. Quando o medo da gente morrer, porque quando morre a gente se desprende dela. O que desprende da Terra, na verdade, não é nem o nosso físico, é o elétron. O elétron, né, que é a nossa alma, a nossa alma é a eletricidade. É interessante isso. Então, o que se desprende é a energia. Quando o corpo falece, a energia sai. E aí, o nosso magma, né, nós magnéticos, né, falando, né, fica preso à Terra, né, até se dissolver e virar pó. E a energia que estava no nosso corpo, ela vai desaparecer, né, vai para outro plano, como dizem. Então é muito interessante essas questões de estudar o eletro e o magnético. Saber, né, da energia que nosso corpo produz a partir dos alimentos, fontes, né, de energia, e a energia que nós produzimos também para o nosso dia a dia, né? Para termos o rádio, para termos a televisão funcionando, para termos a luz, para termos os celulares e outras coisas mais, como eu já falei aqui durante essa aula. Então, estudem e qualquer dúvida, mas é só procurar. Obrigado.